Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 10 da noite, aqui pela TV Brasil e pela Rede Nacional de Comunicação Pública. E foi nos pênaltis. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, faturou agora há pouco, neste domingo, o título da Supercopa do Brasil. Empate no tempo normal em 2-2 e nos pênaltis. Depois da 12ª cobrança, o Everson defendeu a batida do Vitinho e o Atlético, então, venceu por 8-7. Botafogo próximo de anunciar o seu novo treinador, será assunto também aqui do programa. Estão conosco no estúdio da TV Brasil, ele que é técnico de futebol, Júnior Lopes, já trabalhou no Flamengo, já trabalhou no Cruzeiro, já trabalhou no Botafogo também, no Vasco, tem muita história para contar. Conosco também aqui no estúdio da TV Brasil, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. E participando virtualmente conosco, do lado esquerdo do seu monitor, o Luiz Ademar, e do lado direito, nosso outro convidado, o jornalista Orlando Augusto. E conosco, como sempre, todas as noites, nosso intérprete de Libras está aqui, o Felipe Oliver. Daqui a pouquinho aparece no quadro para vocês o Ítalo Cavalcante. O programa de hoje é um pouco diferente, não tem pesquisa, vamos direto falar de Supercopa do Brasil, um jogo que para alguns não devia nem ter acontecido. Para outros foi um jogo sem importância, para outros foi ainda um jogo caça-níquel. E aí, Júnior Lopes, valeu a pena ter a Supercopa? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Se atendo mais ao que aconteceu dentro do campo, eu acho que foi um belo jogo, eu acho que foi um jogo de duas equipes muito fortes, duas equipes das melhores da América do Sul, né? Eu acho que hoje, na América do Sul, não é só no Brasil, né? Eu acho que hoje na América do Sul são os três grandes times da América do Sul, né? Flamengo, Atlético e Palmeiras. E as duas equipes fizeram todo o povo ver isso, né? Mas em relação à competição, eu acho que é uma competição interessante. Eu acho que ano passado já foi um jogo muito interessante, né? Entre Flamengo e Palmeiras, né? E eu acho que tem tudo para pegar aí no Brasil, sim. Só essas confusões todas, né? De regulamento, né? Que tem que se acertar, mas eu acho que isso ano a ano vai se melhorando, né? A gente está vendo aí as imagens da TV Galo, claro, os gols do Atlético. Sim. E o pênalti perdido pelo Vitinho, que decretou o término da disputa. Desculpe, Lopes. Nada, né? Aconteceu esse ano uma situação especial que não acontecia desde 2003, né? Da mesma equipe ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E por isso deu essa confusão toda, né? Mas eu acho que a gente tem que se preocupar mais com o que aconteceu dentro do campo, né? E o jogo realmente foi um jogo de duas grandes equipes, né? Fizeram um belo espetáculo e o pessoal está chamando muito de abertura, né, do calendário, né? Na verdade, os estaduais começaram antes, mas não deixa de ser uma abertura em nível nacional, né? Sem dúvida. Com equipes se enfrentando. Vamos com o nosso outro convidado. Boa noite, Orlando. Como é que foi a repercussão aí em Belo Horizonte? Um abraço, minha gente. Boa noite, Bocage, aos companheiros também, a todo mundo que nos assiste. Claro que a repercussão foi sensacional, porque a torcida do Atlético acreditava neste resultado, acreditava nesta vitória e foi às ruas. O tempo está bom aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte especialmente, não chove. Então, os bares lotados, muita festa, muita alegria, muita gozação em cima do Flamengo. E é isso aí, o Atlético é campeão mais uma vez, ganha tudo. Estou chamando o Atlético que ganha tudo. O Flamengo agora é o grande rival do Atlético, não é mais o Cruzeiro, Orlando? É isso? Você sabe que eu fiz essa pergunta no meu programa na semana passada e a coisa ficou meio dividida, né? Hoje fala-se muito que o Cruzeiro ficou tão abaixo por estar na terceira vez consecutiva disputando a Série B, que agora virou Flamengo e Atlético como o grande clássico nacional, de um modo geral. Então, o Cruzeiro, por enquanto, está em baixa, mas vai recuperar. Olha só, o pessoal já está aqui participando conosco, a Rosângela Caldeira, decepcionada, não entendi o Paulo Souza não substituir o Bruno Henrique, colocar o Marinho. Gente também contestando a escalação do Hugo como goleiro no lugar do Diego Alves. A gente vai falar sobre todos os assuntos. O primeiro bloco é todo ele dedicado à decisão da Supercopa do Brasil. No final do ano passado, Márcio Guedes, o Luiz Ademar falava da situação do Abel Ferreira, que balançou no cargo no início da temporada de 2021,
ao perder a Supercopa, a Recopa e o Paulistão. E aí depois deu certo. O Flamengo de 2022 é o Palmeiras de 2021, Ademar? Boa noite. Boa noite. Você sabe que eu quero... esse jogaço, que foi um jogaço, Flamengo e Atlético, né? Me deixou com uma tristeza em relação ao futuro do futebol brasileiro, gente. Nós vamos virar uma Espanha, uma Alemanha, porque o Flamengo e o Atlético estão mais muito, e junto com o Palmeiras, que aí é o bicampeão da Libertadores, eles estão muito à frente de todos os times. Então, quando a gente vê um jogaço desse, eu tenho acompanhado o Campeonato Pernambucano, o Paulista, o Carioca, a gente acompanha sempre, né? A Copa do Nordeste, tudo que o Fortaleza está bem lá, mas o nível do futebol de Flamengo e de Atlético hoje nós vimos, e o Palmeiras que nós vimos também na Libertadores e nas próprias outras competições, é muito acima, gente. É muito acima. E o Flamengo pode sim. O Flamengo ficou com o vice. Eu acho que o Flamengo é favoritaço do Carioca, estadual. Tem gente que não tem importância, eu adoro estadual. E acho que o Flamengo também vai ficar o título da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileiro entre esses três que eu estou falando. E se a gente não tentar, sei lá, talvez mudar um regulamento, porque um brasileiro com 38 rodadas com esses elencos, agora em relação ao jogo de hoje, eu só lamento o treinador do Flamengo na cobrança de pênalti, Marinho cobrador de pênalti, Pedro cobrador de pênalti. Eu, sinceramente, achei que hoje ele embananou e prejudicou o Flamengo. Eu, pelo menos, entendi assim. A gente vai falar sobre isso aqui. Luiz Cláudio do Rio de Janeiro, Hamilton de Maceió, Daniso de Itaipava, no Espírito Santo, Thalisson de Icatu, no Maranhão, Cláudio de Belfort Roxo, Laucinê de Cobrobó. Conhece Cobrobó? Cobrobó seria no Ceará? Seria, não seria. Seria em Pernambuco, então, Márcio Guedes. Tudo ali, Nordeste. Tudo ali, tudo pertinho. Mas quem mandou o recado para você, Márcio Guedes, esse aqui eu separei, tive assim, pensei muito, falei, esse aqui merece ser citado, ele mandou para você. Parabéns, Márcio Guedes, parabéns pelo programa. É o Pablo, que fala de Santa Filomena. Santa Filomena? Paraíba. Paraíba. Conhece Santa Filomena, meu amigo Orlando Augusto? Já deixou algum amor por lá? Não. Não conheço. Não. Ademar, sorridente, já pesquisou? O Santa Filomena que eu conheço é um restaurante famoso lá no Paraná, em Curitiba. Então eu vou postar bem lembrado. Eu vou postar no Paraná. O cara só pensa em comida, só né? Pensa em comida. E tá emagrecendo, hein? Júnior já jogou em Santa Filomena? Santa Catarina. Santa Catarina. Erraram todos, fica no Piauí. Valeu, Pablo, pela participação. Difícil, obrigado, hein? E aí, Márcio Guedes, gostou do jogo que, segundo o Ademar, não era para ter tido? Já pensou se o jogo não acontece? Antes de falar, a gente não teria perdido uma oportunidade de ver um jogão? Antes de falarmos das minudências, que são minúcias dos detalhes, como bem sabe aí meu amigo Ademar. Muito bom, né? Comecei. Eu queria dar uma geral sobre o jogo. Eu discordo. Tá rindo lá. Gostou da minudência, não? Gostei, sensacional. Minúcias dos detalhes, hein? Isso. Olha aqui, ó. Eu discordo um pouco dessa coisa. É um tema imarcessível. Não, mas esse minudência, eu gosto muito de vez em quando eu uso, mas a maioria das pessoas não conhece, não sabe mesmo. Mas tudo bem, língua portuguesa é feita para ser usada. Exatamente. Né? Ainda mais numa TV originariamente exatamente. E não é também para humilhar ninguém, como a crase assim não foi feita para humilhar ninguém, né? Mas você vê o seguinte, eu estou assim alegre hoje, porque eu discordo, inclusive, do meu amigo Ademar. Eu acho, não estou com medo de espanholização do futebol brasileiro, porque só tem 3 grandes clubes, no momento realmente está certo. Hoje eu fiquei muito alegre, porque nós vimos um jogo de futebol bem jogado, a bola rolou, não teve jogador cavando falta o tempo inteiro, foi um jogo bonito de se ver, com grandes jogadas, e foi muito legal, foi um jogo como há muito tempo eu não via. Olha, talvez... Júnior pode me ajudar. Eu não me lembro de um jogo do Campeonato Brasileiro tão bom quanto esse. Do ano passado, não. Do ano passado. Você lembra? Então, aí eu lembro do Flamengo e Palmeiras, né? Do início do ano da Supercopa também, que foi um jogo maravilhoso também. Supercopa do ano passado. Mas... Então, aí sem interromper o raciocínio do Márcio, que ele continua depois, o fato de ser um jogo com essa característica de uma Supercopa, jogo único, faz com que os times entrem mais soltos do que valendo 3 pontos? Como treinador? Então, eu vou fazer um gancho aí também com a ideia do Ademar. Eu também sou totalmente favorável aos estaduais. Eu acho que os estaduais não podem acabar. Eu acho que os clubes pequenos não podem acabar. Tá cada vez mais tentando se acabar com o clube pequeno e eu acho isso muito perigoso. E esses jogos entre grandes equipes, eles acabam sendo muito vulgarizados, né? Porque todo dia tem um Flamengo e Atlético, tem um Flamengo e Corinthians, tem um Palmeiras e São Paulo. E você, tirando o espaço dos estaduais, né, esses jogos grandes acabam ficando muito vulgares.
e acaba a qualidade do espetáculo caindo. E é o que tem acontecido, por exemplo, como eu dei o exemplo, né, do Flamengo e Palmeiras do ano passado e desse Flamengo e Atlético, né? Eu acho que é uma ideia muito interessante e tem que continuar assim. Claro que eu estou elogiando tudo aqui, mas o que me incomodou um pouco foi essa coisa que nós estamos falando muitas semanas. É preciso mudar o regulamento, não esse, mas o próximo. Se houver esse caso aí de o time ganhar a Copa do Brasil brasileiro, que tudo bem, vamos manter o jogo, que é uma abertura da competição, tem na Europa, é legal, como se demonstrou hoje, se ganha dinheiro. Agora, se houver um clube que ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, gente, esse clube tem que ter vantagem. Sim. Tem que ter um mando de campo, tem que ter vantagem do empate, hoje no caso o Atlético seria o campeão direto, mas não pode de repente fazer do jeito que foi feito. O Flamengo vice-campeão em 2 competições, seria o supercampeão. Não adianta dizer o seguinte, o Boccaccio tem razão quando ele diz assim, não, mas não é supercampeão, seria a Supercopa do Flamengo. Mas o torcedor iria, e muitos cronistas, não você, iriam dizer, não, o Flamengo é o supercampeão. Isso causa uma estranheza, é uma coisa bizarra em relação, uma injustiça em relação ao Atlético. Ano passado o Flamengo ganhou a Supercopa e o Atlético Sim. foi o supercampeão. Sim, mas eu acho isso uma injustiça. Eu acho que se tem dois ganhando a mesma competição, tem que ter um outro jeito de você encarar a competição. Agora, em relação ao jogo em si, rapidamente, eu achei um jogo muito equilibrado. Achei que o Flamengo foi até um pouco melhor. Por quê? Porque achei o Flamengo até mais bem organizado que o Atlético, ficou mais na defesa, atraiu o adversário e jogou nos espaços do contra-ataque. Do meio para frente, eu ainda acho o Flamengo melhor do que o Atlético. Tem jogadores que têm uma versatilidade, uma velocidade, uma ocupação de espaço, uma improvisação fantástica. Caso do Bruno Henrique, caso do Gabigol, caso do Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, que cria grandes jogadas. E o Atlético se safou por muita sorte, no primeiro tempo principalmente, de levar 2 gols e de ter o jogo liquidado. Agora, o Atlético teve mais posse de bola, tem o Hulk que está numa fase espetacular, talvez tenha sido o melhor jogador em campo, ele vai para o combate direto, ele puxa a zaga, ele faz gol, ele cria jogadas pelas extremas, um jogador espetacular, na melhor forma de sua carreira, com a idade que tem, que é uma coisa até difícil de acontecer. E gosto muito também do lateral esquerdo, do Arana, que principalmente com a bola no pé, ele é um jogador decisivo para o time do Atlético Mineiro. Agora, ainda acho o Atlético um pouco vulnerável na defesa, é um time que sai muito e, por exemplo, o Godinho visivelmente estava muito lento, fora de forma, o que facilitou um pouquinho até o ataque do Flamengo. Se fosse o Júnior Alonso, talvez tivesse sido um pouquinho mais difícil para o Flamengo. Mas foi um grande jogo, achei que o empate justo, de certa forma, fez sentido e no final fez mais sentido ainda a questão dos pênaltis e a vitória do Atlético. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão dos pênaltis, tá vendo?